decisão de escolher por esse sistema para essa partida? Para que eu apresentasse alguma coisa diferente do que o treinador adversário poderia estar esperando. Ele conhecia bem o grupo, ele conhece bem o Avaí, conhece a característica dos jogadores. E eu achei que deveria apresentar alguma diferente e ao mesmo tempo testar alguma coisa diferente. Todo mundo sabe que eu gosto de jogar no 3-5-2. Talvez minhas maiores conquistas foram no 3-5-2. Eu fui campeão da Série B com o Paraná com 3-5-2 em 2000. Olha onde eu estou falando de quase 20 anos atrás. Eu fui campeão brasileiro em 2001. Eu sentei com o Filipão em 2002 e nós conversamos sobre 3-5-2 porque ele falou para mim que ele tinha dois laterais e ele teria que jogar no 3-5-2. Trocamos ideias sobre o 3-5-2. E cheguei ao terceiro lugar de um campeonato brasileiro e uma Libertadores direto na fase de grupo com o Goiás, jogando num 3-5-2. Eu gosto do 3-5-2. O ano passado, quando eu cheguei aqui, eu implantei um 3-5-2 e foi um dos melhores momentos que nós tivemos. Eu só abri mão daquele 3-5-2 porque na época eu perdi o alemão, que era quem fazia a saída pela direita. É um esquema que hoje está sendo altamente elogiado porque o Sampaoli está usando no Santos e o Santos está sendo decantado como a equipe que vem melhor jogando. Então, se o Sampaoli está sendo elogiado, por que eu não posso usar? Eu venho usando isso há 20 anos atrás, eles estão usando agora. E eu nunca escondi de que eu gosto de jogar no 3-5-2. Eu acho 3-5-2 quando é bem encaixadinho, quando você tem as peças, ele se transforma num esquema, ao contrário do que muita gente fala, num esquema muito ofensivo. Você fica bem protegido, você fica bem encaixado e você fica bastante ofensivo. Claro que nós fizemos um treinamento de meia hora, eu não podia exigir muito de ninguém, mas eu achei que eu tinha, basicamente, não era por gostar do 3-5-2, agora eu volto no início. É que eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa para surpreender o Claudinei, para tirar o Claudinei talvez de uma zona de conforto que ele poderia vir conhecendo o grupo, né, jogar de uma maneira onde me obrigava a ir para cima dele, tentava me pegar no contrapé. Então, como eu sabia que eu tinha que ir para cima, eu tinha que me proteger um pouco mais atrás, foi isso que me levou. Eu sabia que era arriscado, eu sabia que era um lance um pouquinho ousado, mas o que eles apresentaram ontem no treinamento me deu toda a confiança de pôr. Conversei com eles, inclusive, sobre isso na palestra. Eu falei, nós vamos jogar no 3-5-2 porque vocês me deram essa confiança. Se o treinamento fosse ruim, eu entraria daquela maneira tradicional que eu vinha jogando, talvez com o GG no time, né? Tirando um dos zagueiros. Mas o treinamento foi muito bom, foi muito bom. Eu acho que nós tivemos algumas dificuldades, mas eu acho que não foi de todo ruim não o jogo. Nós tivemos em alguns momentos alguns vacilos, alguns encaixes que não aconteceram de uma maneira automática, era natural, a gente não vem jogando assim. Mas eu acho que foi bem, pelo menos na parte defensiva o time teve seguro, os dois melhores lances da Chapecoense foram bola paradas, né, dois cabeceiros, com duas grandes defesas do Lucas. Jogada mesmo, praticamente a Chapecoense não achou espaço. Né? Movimentava muito ali na intermediária, mas não achava muito espaço para entrar dentro da área. E nós deixamos de fazer no segundo tempo um placar muito maior, porque nós saímos em 4 contra-ataque, 3 contra 1, 3 contra 2. Poderíamos ter tentado a jogada individual, poderíamos ter feito um 2, poderíamos ter chegado mais perto para bater, mas às vezes houve uma precipitação na conclusão. Eu acho que no final o importante foi o resultado. Um jogo difícil contra um adversário credenciado, é um dos candidatos a título, tá? Continua sendo, não é a derrota que vai tirar da Chapecoense esse rótulo. Então foi importante você vencer, mais uma vez vencer em casa, né? Esse ano está sendo bom para a gente, nós estamos conseguindo uma performance boa aqui. E dando uma tranquilidade maior para o jogo de domingo. Vamos pensar bem nesse jogo de domingo, porque na quinta-feira nós temos um jogo importantíssimo
o clube, né, pode-se dizer, que é mais uma eliminatória de Copa do Brasil. Julinho, você falou agora do esquema tático, né, dessa opção. Eu queria que você falasse sobre a opção pelos jogadores que você utilizou, tanto com os 3 zagueiros que você escolheu, como também a opção nas laterais. Eu procurei utilizar aqueles que vinham com mais ritmos e em condição de começar um jogo, né? Nós conversamos com todo mundo, estava todo mundo inteiro, mas todos eles me disseram que dificilmente fariam 90 minutos. Eu preferi não arriscar, colocar um jogador e perder esse jogador, ou de repente, em cima de um esforço maior, arrumar para esse jogador uma lesão. Então, eu preferi colocar aqueles que vinham jogando. Eu usei basicamente o time que jogou o último jogo. O único que não veio daquele grupo, que se tivesse bem jogaria, era o Yuri. O Yuri acabou tendo uma pequena lesão de posterior. Não sei há quanto tempo ele vai ficar parado, mas em cima de um exame apresentou um hematoma. Então ele foi vetado pelo departamento médico, senão ele estaria também no grupo. E eu optei pela entrada do Alex, porque o Alex, diferente do Igor, diferente do Marquinhos, do Jones, o Alex teve uma lesão de ombro. Então o Alex não parou de fazer o trabalho físico. E até trabalho com bola. Ele só não fazia coletivo, choque, essas coisas todas. Mas ele fazia trabalho com bola, ele fazia trabalho físico. Então ele de todos era o que estava com a melhor condição de tentar entrar para o jogo, né? Nós sentimos até na substituição a entrada do Yuri um pouco meio, do Igor, desculpe, um pouco perdido na marcação, meio fora de bocada. Esses jogadores ficaram 3 semanas praticamente no departamento médico, então era natural que isso acontecesse. Eles vão pegando o ritmo de uma maneira mais seguida, né? Provavelmente eles tenham na sexta-feira agora a possibilidade de fazer um coletivo mais longo, coisa que eles ainda não haviam feito. Então a opção foi por aqueles jogadores que vinham tendo mais ritmo. A gente tinha que respeitar demais a Chapecoense, pela qualidade da Chapecoense, pela força da Chapecoense. Então eu procurei usar, independente do esquema, aqueles jogadores que vinham tendo um pouco mais de ritmo. É claro que eu optando por um zagueiro a mais, eu tinha que optar por alguém sair, né? E aí eu optei pelo GG, porque eu deixava o João fazendo um falso ponta e vinha compor a meio, e 2 atacantes altos de mobilidade pelo meio. Até que funcionou relativamente bem. Levamos um susto muito grande, o GG entrou no campo e com 5 minutos botou a mão na perna, referindo uma dor. Até nós já estávamos pensando numa substituição quando ele disse que ia ficar, né? Mas assustou bastante. É bom, é bom. No finalzinho eu estava pensando em mudar alguma coisa a mais para dar uma trancada maior, mas aí faltavam menos de 5 minutos, a coisa estava meio encaixada, eu optei por não mexer muito não, porque senão de repente você mexe e desanda o bolo. Então, ainda bem que as coisas andaram de maneira positiva. Sim, boa noite. Falava sobre a formação, aí tivesse um bom desempenho, na primeira etapa, até por ter vencido o jogo. Na segunda, o time já não repetiu, então o desempenho pegou muito nos contra-ataques. O quanto essa nova formação te diz sobre essa temporada que tem toda ela pela frente? Não, não quer dizer que eu vá repetir o 3-5-2 sempre. Eu disse que gosto do 3-5-2, mas não pode ser que no domingo eu não use o 3-5-2. Pode ser que eu volte a jogar naquela maneira um pouco mais tradicional, né? Pode ser que depois, com mais treinamento, eu repita em um ou outro jogo. Eu acho que é muito bom que você tenha a opção de mudar, de repente, a tua maneira de jogar, tá? Mas eu acho que hoje, como eu disse, eu não tinha treinado praticamente nenhuma vez esse ano 3-5-2. Eu treinei na véspera do jogo, conversei com eles, fizemos tipo de uma aula teórica antes, mostrando o que eu queria. Fizemos um encaixe de uns 15 minutos e mais uns 15, 20 minutos de coletivo. Então foi uma coisa, se a gente for falar bem claro, até arriscada. Mas aquilo que eles me apresentaram me deu o feeling que eu poderia colocar. Normalmente eu não faria isso. Mas eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Se eu entro
naquele sisteminha muito encaixotadinho, o treinador adversário estava com tudo na mão, com todas as informações que ele tinha do meu time. Seria muito mais fácil ele me neutralizar, muito mais fácil ele achar espaço, muito mais fácil ele criar problema para mim. Eu achei que eu teria, pelo menos, começar o jogo assim. Eu tinha até a expectativa que se a coisa não desse certo, no segundo tempo mudava a maneira, voltava a tradicional ou qualquer coisa diferente. Como o primeiro tempo foi até razoavelmente bem tocado. Estava bem encaixado, principalmente os três zagueiros, que fizeram um belo jogo, os três, né? Foram muito bem. Mas isso não quer dizer que eu vá seguir com três zagueiros, não. Eu fico muito contente agora em saber que, de primeiro, eu tinha uma preocupação muito grande no gol, lembra que a gente conversava? Hoje eu venho falando. O rodízio. O Lucas mostrou que ele pode ser um titular, pelo que ele vem jogando. Então, os meus goleiros hoje são bons. São bons, eu coloco qualquer um para jogar tranquilo. E agora eu estou tendo uma tranquilidade de saber que na zaga eu também estou tranquilo. Até pouco tempo atrás era uma posição que preocupava bastante. Hoje nós vemos um Koundé subindo de produção jogo a jogo, se impondo no jogo, com personalidade, um garoto, que hoje está com uma personalidade incrível. Você vê um Ricardo que chegou e já fez 2 jogos sem muito conhecimento com o grupo e 2 jogos num nível muito bom, muito bom. O Betão todo mundo conhece e tem a volta do Marquinhos. Então é outra posição que eu estou começando a ficar tranquilo. Então o grupo está começando a se formar, o grupo está começando a se encaixar, tá? E isso é muito bom para o clube, é muito bom para o grupo. Você faz com que exista ali uma rivalidade muito sadia para quem vai jogar, ninguém se acomoda, porque sabe que se vacilar tem um cachorro mordendo o calcanhar. Isso é muito bom para o treinador você ter opções, né? Ter opções de você poder escolher quem você vai colocar, sabendo que quem você escolher vai te responder bem. Esse é um fator muito positivo que tem acontecido nos jogos. Você falou há pouco, né, que dentro desse sistema, que você tem pouco tempo para trabalhar, você encontrou em alguns momentos da partida algumas dificuldades. Dentro dessas dificuldades que você avaliou, de repente, foi a não entrada, por exemplo, dificultou um pouquinho para o Daniel Amorim esse sistema, mas que atrapalhou um pouquinho o Daniel, porque ele já não conseguiu repetir o que fez nos jogos anteriores? O Daniel não repetiu porque a bola chegou pouco nele. Não foi culpa dele, né? Ele teve um trabalho altamente elogiável na marcação da saída de bola, tanto que ele abafou, né? Chegou numa hora no segundo tempo que ele parou. Mas nós tivemos muitas dificuldades, muitas falhas no esquema. Nós jogamos pouco. Esse esquema é um esquema onde você tem que ter um volume de jogo pelo lado muito grande. Eu volto a falar, por exemplo, no ano passado, na Série B. Jogava Guga e Capa. Eu jogava no 3-5-2. Nós íamos 50 vezes de cada lado no fundo cruzar. O nosso aproveitamento era horrível ano passado, lembra? Que nós comentávamos aqui, o meu scout de cruzamento na área era absurdo e a conclusão era ridícula. Mas nós chegávamos muito no fundo. Hoje nós não chegamos no fundo. Nós chegamos pouco no fundo. Nós chegamos em algumas jogadas trabalhadas. Nós não chegamos com aquela volúpia. Um 3-5-2, para ele funcionar bem, você tem que ter muita jogada de lado. Se nós tivéssemos tido mais jogada de lado, muito provavelmente o Daniel seria mais municiado naquilo que ele sabe fazer, que é uma boa bola aérea, uma bola na área de antecipação, porque o Daniel é o jogador da última bola, ele é um jogador de definição. Ele tem dificuldade quando ele tem que sair, fazer um pivô, virar, meter um companheiro na cara do gol, ele tem dificuldade. Então ele é um jogador da área, da definição, e hoje foi muito pouca bola para ele, né? Então é o que eu falo, não. Funcionou? Funcionou. Não da maneira que eu acho que um 3-5-2 tem que funcionar. Faltou muita coisa. Mas é o que eu falo. O importante foi que nós conseguimos o resultado que fomos buscar. E agora você tem mais tempo de trabalhar com calma e acertando algumas coisas. Numa outra oportunidade, de repente, repetir o esquema para ver se funcionou melhor, com outras peças ou com uma outra alternativa, né? Se a ocasião permitir também, você não vai fazer isso por fazer. Mas eu gostei pelo menos da maneira como o grupo foi buscar o resultado.
É um grupo que está tendo uma consciência que é fundamental para um time que quer chegar. É um grupo que, quando está podendo jogar com a bola, joga. Quando viu que a coisa está apertando, que vai ameaçar chuva, joga feio. Então é um grupo que está jogando pelo resultado, não está jogando pelo espetáculo. Eu sei que o torcedor gosta de espetáculo, eu também prefiro ganhar dando espetáculo, eu prefiro ganhar fazendo um placar elevado, mas acima de tudo eu preciso ganhar, eu quero ganhar. Quero ganhar. E às vezes você tem que mesclar alguns momentos de um bom futebol quando a coisa aperta, né? Principalmente o pessoal ali de trás. Quando a coisa aperta, vamos tirar a bola dali. E o grupo está assimilando muito bem essa consciência de que, acima de tudo, nós somos avaliados pelos nossos resultados. Se você jogar bem e perder, você vai ser criticado. Se você começar a ganhar, um exemplo muito recente, nós tivemos há pouco tempo o Corinthians. Foi campeão praticamente de tudo, jogando um futebol muito feio. Ganhando de 1-0, tomando sufoco, Cássio pegando bola, jogou pelo resultado. Juninho, eu queria que você falasse sobre um atleta que chegou no meio da semana passada, estreou no time titular no final de semana, e no jogo de hoje já chega fazendo gol. É o que eu digo, eu fico muito satisfeito com isso, uma surpresa altamente agradável. Nós tínhamos todas as referências do Ricardo e ele vem correspondendo até ultrapassando as expectativas em cima daquilo que nós queríamos. Ele chegou e precisou ser escalado, não tinha ninguém. Ele foi escalado dentro da necessidade no jogo passado e fez um belo jogo. Hoje foi uma opção. Eu poderia ter optado de repente por Betão e o Koundé, jogado daquela maneira mais tradicional, provavelmente o Ricardo seria o banco. Ele foi escalado para jogar ali e foi muito bem, fez um jogo tranquilo, não pelo gol. Um jogador rápido, um jogador que chega fácil na bola, um jogador que não brinca, marca bem, marca sem espaço. É o que eu digo, uma surpresa muito agradável, um custo-benefício altamente valioso para o clube, né? Gostaríamos de ter acerto em todas as situações, assim como foi o Ricardo. Juninho, como é que é a situação, como é que o senhor avalia a situação dos nossos casos aí no Havaí está com uma série de lesões nos últimos momentos e de que maneira isso aí pode ser combatido, se é que pode ser combatido, são casos de lesões aí que vem fazendo com que tu, inclusive, troque a tua formação, manda um atacante para o lado esquerdo, enfim, o que pode ser feito para evitar essa demanda aí dos jogos? A gente tem procurado de todas as maneiras possíveis minimizar isso. Mas é muito difícil, é uma sequência muito grande de jogos, umas viagens malucas que nós tivemos. Tivemos uma Copa do Brasil que foi um absurdo a viagem. Então, falar, mas o jogador não correu, mas a viagem cansa. O cara fica com a perna dobrada um tempão, em pé, em aeroporto. E jogo muito seguido. E os jogos têm sido jogos difíceis, né? Ainda bem que nós estamos tendo lesão, não lesão muito grave, mas lesão que para o jogador 15 dias, 10 dias, até ele voltar a pegar o ritmo, ele perde aí 3 semanas, basicamente. Então, parece que está limpando aquilo lá, né? Nós já temos hoje já ficaram no banco o Marquinhos, ficou o Igor, que entrou no jogo, o Jones, jogou o Alex, que eram 4 que estavam lá. O único que ainda está um pouco tempo, a lesão foi um pouco mais grave, esse teve a lesão um pouco mais grave, foi o Julinho, que a gente vai esperar, talvez acho que mais umas 2 semanas para o Julinho. O resto está praticamente, meu departamento está começando a ficar limpo. Isso é bom, porque eu posso aí, de repente, sim, fazer aquilo que alguns treinadores têm feito, e eu acho que é a única maneira de você, enquanto você não tiver um espaço um pouco maior, você minimizar um pouco de lesão, conversar com os jogadores, o departamento de fisiologia é o que me dá esse parâmetro todo, ele que faz a análise de cansaço, imagem de calor, secar, aquelas coisas todas. De repente, um que está em uma zona de perigo, você descansar ele de um jogo para o outro, mas você precisa ter gente para pôr. Tem jogadores aí que já deveriam ter tido uma folga. Por exemplo, o Pedro Castro já vem há algum tempo precisando de uma folga. Ele está jogando quase que sempre no limite. Hoje ele chegou em mim no final e falou que estava esgotado. Então, o Pedro é um jogador que precisa de uma folga.
Então, se nós tivermos uma possibilidade, de repente o Pedro tem folga domingo. Porque eu quero o Pedro inteiro na Copa do Brasil. Então a gente vai fazer isso. De repente dá a partir do momento que você tenha, né, jogador de qualidade para colocar, você descansa alguém. Descansa é a maneira de falar, né? Porque quando o cara de repente não joga, ele está no banco. Mas pelo menos não está jogando. Essa é a maneira que nós vamos ter que empurrar até mais um pouquinho. Eu acho que mais uma ou 2 semanas nós vamos começar a ter jogos mais de domingo. Aí fica bom. Fica bom porque você joga, você tem um dia de descanso, você pode começar um trabalho de recuperação mais tranquilo, mais escalonado. E aí, você vê, o ano passado o nosso foi maravilhoso, nós tivemos muito pouca gente no departamento médico. E é isso que a gente tem que ter a retomada. Sim.